Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, os tempos de fato são tenebrosos. Não é achismo, não é uma visão do futuro, agora é uma realidade do presente. A dica do nosso querido irmão Silvionei Ramos, desde já fico agradecimento mais uma vez a esse grande irmão de fé e batalha, ela não deixa sombra de dúvida. Se você colocar aí avião do fim do mundo, você digitar isso no Google, você vai se deparar com notícias do O Globo, G1, UOL Economia e diversos outros portais de informação. Não é brincadeira. Nós fizemos vídeos aqui falando sobre a previsão. Existe um relógio, né, que indica quando a humanidade passa por tempos turbulentos, ele vai se aproximando da meia-noite. E nós nunca estivemos tão próximos como estamos agora nessa última década. E cada ano que passava nessa década, mais se aproximava do fim do mundo. E nós mostramos, fizemos vários vídeos aqui durante os anos. E agora, meu irmão, a própria mídia está falando de juízo final, que estamos perto de uma treta nuclear. Eu falei no outro vídeo por alto, né? Já que a gente não pode se aprofundar muito nisso, mas os caras já estão falando em ataques nucleares regionais, centralizados, ou seja, vamos calcular aqui para destruir só tal região. Agora você imagina, o que é que realmente isso significa na prática? Significa como se tivesse dois caras fortes, um de frente pro outro, dizendo, olha, a gente vai se esmurrar, mas a gente não vai bater com toda a força. Aí cada um combina ali de usar um tanto de força, o outro acha que o outro usou demais e começa cada um usando um pouco mais de força. Logo, os dois estão se espancando com tudo que tem. Agora, quando se trata de armas nucleares, meus irmãos, aí não é brincadeira não. Não tem volta. Essa matéria aqui que a gente escolheu a da UOL, né, ela fala o seguinte, ó. Avião do juízo final dos Estados Unidos pousa no Brasil com secretário. Conheça. Aqui eu nem li a matéria, vou ler junto com vocês, mas você sabe que o Brasil está fazendo vários negócios, como fertilizantes e outras coisas lá daquele país que eles querem boicotar, né? E acredito que essa viagem, né, feita aqui diretamente para o Brasil é para deixar claro, olha, nós não queremos que vocês continuem fazendo essas coisas. Vocês têm agido como nossa colônia e não devem ter vontade própria, mesmo que isso signifique prejudicar o país de vocês. Quem manda aí somos nós. Eu acredito que o tom da conversa é mais ou menos esse, meu irmão. Eu não estou lá, não sou uma mosquinha para ficar lá xeretando, mas de acordo com o que a gente já sabe, o que a gente já pesquisa há anos, eu não duvido que seja muito diferente do que eu estou falando. Uma matéria de 26/7/2022 e ela segue dizendo: pousou na noite de segunda-feira, 25 de julho de 2022, no aeroporto de Brasília, o E-4B Nightwatch, conhecido como o avião do fim do mundo ou o avião do juízo final. Ele trouxe o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que participará da Conferência de Ministros de Defesa das Américas. O evento é sediado em Brasília e reunirá 34 lideranças de países de todo o continente. Meus irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas é uma tradição em países de primeiro mundo, principalmente na classe rica, né? Quando você é convidado para uma festa, as pessoas vão em traje de gala, as pessoas vão num belo carro para chamar a atenção, para causar, né, realmente quando chega. Então, ele vir nesse avião é para deixar claro a situação do planeta hoje, a situação que a humanidade atravessa. E repito, embora o mundo já tenha passado por duas tretas mundiais, nenhuma pode ser comparada com essa pela quantidade de armas nucleares que tem no mundo hoje, certo? É o que Enéas até vinha denunciando. Ele dizia, olha, esses caras aí, né, fazem acordos para que os outros países não possam se defender, mas eles mesmos vêm só ampliando o seu arsenal, espalhando pelo mundo todo. Então, o mundo hoje, literalmente, meu irmão, tá como se fosse uma bomba relógio. Não é brincadeira. É preciso esforços de ambos os lados para que isso não aconteça, para que realmente o mundo não acabe. E aí vale você lembrar mais uma vez dos nossos vídeos dos bunkers, que eu venho há anos mostrando para vocês. Olha, a elite tem alguma informação privilegiada, eles sabem o que é que está acontecendo, porque senão eles não estariam investindo bilhões em buracos dentro da terra. Ex-bases que foram usadas na segunda treta mundial, tem esses vídeos aí, aproveita enquanto eles não somem do canal, porque para se criar uma regra onde não se pode mais falar dessas coisas, né, é 2 minutos. Então eu tenho falado isso aqui para vocês, tem gente, né, principalmente aqui no YouTube, que é um mundo de gente invejosa, principalmente de outras pessoas que também produzem canais, em vez de o pessoal se unir, o pessoal começa a invejar e às vezes até queimar o filme, porque vê você acertando, né? Pô, o cara fica aí acertando, o pessoal vai gostar mais dele, vai parecer que é melhor do que eu, a ideia dos caras é essa. Mas você vê que a narrativa nossa é uma só há 8 anos, daqui a pouco faz 9. E eu vim alertando exatamente isso, olha família, tal assunto não vai poder ser falado. Lembra da questão de eleições, por exemplo? A gente falava, hoje não pode mais, recebeu um strike agora há pouco, né? De um vídeo que já fazia mais de um ano postado, não vai poder mais, vocês vão ver esses vídeos sumirem daqui.
Agora, não tem reconhecimento, ninguém comenta justamente por causa disso. Ah, vai parecer que ele era o certo e eu sou o errado. Eu não quero nem saber desse cara, é bom que desapareça mesmo. É uma prova a menos que eu tava falando bobagem, estava, com perdão da palavra, falando merda, né? Você vê aí, principalmente, quanto maior é o canal, maior é o ego do dono. Então o cara tá ali falando um monte de besteira, se achando, porque, no caso, ele pega as views, ele pega o número de like como uma prova que ele tá certo. Aí quando se prova que ele só tava falando merda, repetindo o que o sistema quer, aí ele vê aquele outro que falou a verdade, tendo os vídeos deletados, e ele torce, e ele vibra. Ele vibra como se fosse um gol da seleção brasileira, porque diz, é isso mesmo, fala demais. Reconhecer que tá errado jamais. Isso aí nada mais é do que o cumprimento, né, das escrituras. O homem é amante de si mesmo, é o próprio o ego inflado, né? A pessoa nunca reconhece que tá errada e, ao fazer isso, ela deixa de absorver, de aprender e reconhecer o mérito dos outros. E no nosso caso é exatamente isso, porque a gente vinha falando isso. Olha, família, esses caras sabem de alguma coisa, não é gente pequena, é dono de grandes empresas que estão aí mandando no mundo, literalmente. É pessoas que compõem governos. A gente falando isso aqui, explicando, mostrando os exemplos, mas vai passando, né? E depois esses vídeos, no momento que vão mudando as regras, mesmo que eles forem postados há anos atrás, né? Você vê como é uma coisa errada. Por exemplo, se eu postei um vídeo em 2016 e as regras de 2016 não incluem o que está incluindo agora, que deletasse os vídeos que fossem feitos daqui para frente. Mas aquele que eu postei, que foi inclusive analisado, foi aprovado, ser tirado do ar por uma regra que foi criada depois, é um absurdo, é realmente querer esconder a verdade. Mas é isso que é feito, e repito, ao invés de haver um protesto geral na plataforma, né, para garantir, para unir as pessoas num consenso, né, que protege todas elas, não. Vamos achar bom, vamos vibrar como se fosse um gol, para que realmente não fique escancarado que durante aquele tempo eu estava falando besteira e o cara ali que era menor do que eu, que tinha views insignificantes comparado a mim, não prove que está certo. É essa a mentalidade, meus irmãos, e não é à toa que o mundo está desse jeito. Vamos lá. O avião escolhido para a viagem é um modelo adaptado do Boeing 747 para se transformar em postos de comando avançados em caso de uma treta. Por exemplo, podendo se manter no ar por vários dias sem precisar pousar. Olha, imagina, né? Você lembra daqueles filmes, né, de Armagedon, que você vê lá a Terra pegando fogo? Dificilmente vai vir um meteoro, né, alguma pedra caindo do céu porque o Criador mandou. Agora, ataque de mísseis, cidades inteiras sendo incendiadas por conta disso, aí não é difícil imaginar, não. Então, olha, eles já têm na mão deles esses aviões que podem sobrevoar por muito e muito tempo. Olha, ele serve de base de comando e comunicação para o chefe das Forças Armadas, incluindo o presidente e ministros da Defesa, por exemplo. O modelo é a herança da Treta Fria, quando houve uma escalada armamentista nuclear envolvendo os Estados Unidos e o país do Zangief. Em caso de ataque, seria necessário manter uma estrutura de comando fora do solo, que é mais suscetível aos ataques de uma nação inimiga. O apelido de avião do juízo final, inclusive, teve inspiração religiosa. O dia do juízo final é quando Deus julgará toda a humanidade e a Terra deixará de existir como era até então. A analogia faz sentido quando considerado o sentimento de insegurança causado no período da Treta Fria, que se encerrou apenas no começo dos anos de 1990. O arsenal de ogivas nucleares no mundo chegou a mais de 70 mil unidades naquela época. E você acha que parou por aí, meu irmão? Que hoje o serviço de inteligência não sabe que tem muito mais do que isso? Vamos lá. No caso de Nightwatch dos Estados Unidos, ele pode precisar apoiar o presidente dos Estados Unidos, que voa no Força Aérea 1, o outro Boeing 747, adaptado exclusivamente para o governo do país. Embora parecidos por fora, eles não devem ser confundidos, pois têm finalidades diferentes. Pode atuar em um conjunto em um cenário mais complexo, como uma treta. Essa palavra treta, vocês sabem que eu uso para não usar aquela outra, né, que começa com gué, né? Eu prefiro não usar aqui para não prejudicar ainda mais o alcance dos nossos vídeos. O avião do juízo final serve como um centro de comando aéreo para as tropas norte-americanas. Ele é a versão militarizada de um avião que foi projetado inicialmente para uso civil e consegue resistir a pulsos eletromagnéticos e ondas de choque. O país do Zangief também tem aviões do juízo final próprios, os 2/80 Max Dorme, herdado também do período da Treta Fria. Isso aqui, meu irmão, é chamar o povo de burro, né? Porque é óbvio, é evidente que se hoje eles estão usando esses aviões assim para se mostrar, é porque eles têm coisas muito mais evoluídas. Eles não vão voar nisso aqui. As autoridades militares e etc não vão estar voando nisso aqui. Isso aqui é uma velharia já, certo? Eles têm coisa muito mais evoluída do que isso aqui e estão guardadas para ser usada, e cada um esconde o seu, né? Cada um quer que o outro pense exatamente isso, ó. Pense como gado.
Mas o serviço de inteligência de ambos os lados sabe muito bem que isso aqui hoje é usado assim mesmo, pra vamos fazer uma reunião lá no Brasil, vai nele, entendeu, meu irmão? É como você quando compra um carro muito novo e você tem aquele seu usado, né, que você já tem há muitos anos, o que é que você faz com ele? Você começa a colocar para fazer serviços que você não fazia antes, por exemplo, fazer compras, ir na feira, coisas que talvez você não fazia com o carro antes, porque tinha aquele cuidado. Quando você compra um mais novo, mais caro, você tende a relaxar um pouco nessa questão, né? Então é a mesma coisa aqui, ó. Começa a usar esse outro aí para fazer outros eventos, para também demonstrar ao povo o que é que tá acontecendo, mas óbvio que eu não vou revelar o que é que eu realmente tenho de máximo tecnologia. Isso inclusive é uma tática. Mas a matéria sabe disso, e em vez de fazer esse trabalho, que a mídia, meu irmão, ela deveria servir para alertar o povo e fazer esse povo raciocinar. Eu digo a vocês aqui, eu não sou nada. Eu sou um cara comum como você, que simplesmente questiona, baseado no que já estudei, baseado nas experiências que nós temos ao longo dos anos, inclusive de vida. E quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, meu irmão, realmente a gente se entristece, porque tá na cara, e mesmo assim a mídia fica tratando o público, o telespectador, o leitor, como se fosse realmente um gado incapaz de entender. E o pior é que as pessoas, às vezes, por estar tão preocupadas com o seu dia a dia, pagamento de conta e etc, etc, às vezes mesmo aquela pessoa que gosta de se informar, ela lê uma matéria dessa e ela não consegue entender, né, devido a tamanhas preocupações. Então é esse o nosso trabalho aqui, e é por isso que eu peço a vocês sempre que compartilhem os vídeos, se inscreva. Quem puder virar membro, meu irmão, ajude virando um membro sim, porque é importante o nosso trabalho, meus irmãos. Cada vez mais eu vejo a necessidade dele continuar, né? Embora muitas vezes, eu não vou mentir para vocês, eu penso em parar mesmo, chegar aqui, não vou abandonar como outros fizeram aqui, tratando o público como lixo. No dia que eu for parar, eu vou fazer um vídeo, olha família, já deu, adeus, e vai ser adeus definitivo, né? Vou me despedir de todos e paro com os vídeos. Não vou abandonar, a não ser que eu seja expulso. Mas se eu tiver a oportunidade de postar um vídeo e me despedir de cada um de vocês que tem sido minha família há anos, eu farei isso, né? Espero que esse momento demore para chegar, mas o fato é que uma hora chega. Enfim, vamos lá. Nos Estados Unidos, o avião do juízo final é o E-4B Nightwatch, versão militarizada do Boeing 747 com capacidade de reabastecimento em voo. Será que os caras estão preocupados, família? Reabastecimento em voo, repito, isso é o que eles tinham antigo, né? Imagina o que eles têm hoje. Pode transportar até 112 pessoas, incluindo equipes de operações conjuntas de comando militar, de comunicações, manutenção e de segurança, além de agentes selecionados para alguma missão em particular. O E-4B começou a ser implementado em 1980 com a modernização do E-4A, em serviço desde 1974. O compartimento principal do Nightwatch é dividido em 6 áreas: área de trabalho do comando, sala de conferências, salas de briefing, área de trabalho da equipe de operações, área de comunicação e área de descanso. Hoje existem 4 dessas aeronaves, todas a serviço do governo dos Estados Unidos. Pelo menos uma delas está sempre preparada para entrar em ação em caso de necessidade. A sua estrutura é feita para resistir aos efeitos de pulsos eletromagnéticos, além de ter blindagens térmica e contra efeitos decorrentes de uma explosão nuclear. Ele ainda é equipado com um sistema de comunicação via satélite que garante a conexão com os principais líderes mundiais. Aí eles passam a ficha técnica dele aqui, né? Construtor Boeing, propulsão 4 motores General Electric CF652, comprimento 70,5 metros, envergadura 59,7 metros, altura 19,3 metros, peso máximo de decolagem 360 toneladas, capacidade de voo até 12 horas sem ser reabastecido, altitude máxima de voo acima de 9.091 metros, 30 mil pés, custo unitário 223,2 milhões à época, hoje 1,2 bilhão no câmbio atual sem correção da inflação, capacidade máxima de até 112 passageiros. Aqui encerra a matéria, uma matéria bem detalhada, né, meus irmãos? E que fique claro para vocês que essa não é a máxima tecnologia, repito, essa era da época da treta fria, veja quantas décadas se passaram. Hoje você pode ter certeza que o que eles têm em mão tem muito mais autonomia, tem muito mais segurança para eles, e só por isso você vê o que é que esses caras planejam, como é que eles agem e como eles se preocupam com a humanidade, né? Enquanto eles têm tudo isso, e você, meu irmão, pagador de imposto, você que construiu o seu país, porque literalmente é isso, quem constrói as cidades, o Estado, a nação, não é empresas, não é governos, é o povo trabalhando, é a mão de obra de cada cidadão individualmente ao longo dos anos, né? E é triste
a gente vê isso. É muito e muito triste mesmo. E se você vê que isso tanto é real, ao contrário do que pensam esses liberais escrotos que estão por aqui na internet falando um monte de besteira, né? Você vê que quando você coloca o dinheiro na mão do cidadão de bem, ele logo deixa a rua mais bonita, ele melhora a casa dele, ele faz uma estrutura melhor, ele quando tem seu negócio, ele melhora esse negócio. Então quem gera realmente o desenvolvimento das cidades e de tudo é o próprio cidadão trabalhador. E isso é só analisar os países de primeiro mundo. Você olha as nações que as pessoas têm um salário melhor e você vê que as cidades são melhores, as ruas são melhores, porque o cidadão é que realmente faz esse upgrade, não é governo. O governo tá nem aí, não é empresa, a empresa só quer lucrar. Se o caminhão que vem trazer a mercadoria tem que passar por dentro de um buraco, problema da outra empresa que está trazendo. É custo dela, ele só quer saber de vender. Mas o cidadão que passa por ali com a família dele, com o carro dele, esse está preocupado com a condição da estrada. Então, resumindo, quanto mais você paga melhor, quanto mais você cria, quanto menos você diminui a divisão das classes, né? Você deixa as pessoas, através do seu próprio esforço, ganharem mais, ter condições de ganharem mais, você faz o país melhor. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez eu digo a vocês e reforço esse pensamento que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? Principalmente quando se diz respeito a aproveitar a sua vida, a ir numa praia, a visitar os seus parentes que faz tempo que você fez isso. Meu irmão, não deixe para fazer amanhã. Cada minuto, principalmente nesses tempos agora, a vida já é assim. A gente tá aqui agora, não sabemos amanhã. Nós fazemos planos porque somos inconsequentes, porque o amanhã pertence a Deus. Mas confiando que Ele é Pai, a gente faz os planos. Mas quando se trata dos donos do mundo, da elite, né, nós não podemos ficar tranquilos não, meus irmãos. Não é motivo para desespero, porque servimos a um Deus que é soberano e que frustra os planos deles, mas é fato que você também não deve deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Aquele abraço, aquele almoço que você está devendo ali a sua mãezinha, que talvez faz tempo que você viu, não deixe para amanhã, tá certo, meus irmãos? A vida é muito curta, mais curta do que a gente pensa. E esses acontecimentos aí mostram que você não tem tempo a perder. Mais uma vez, se puder se tornar membro, se puder se inscrever e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito, meus irmãos. Vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui!